Dói tudo aqui no seio. Se alguém me abraça, então o Genshin vai te ajudar com essa displasia. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana de Genshin Jutsu. Toda terça-feira eu tô aqui para te ajudar com alguma questão física ou emocional que esteja em descompasso. E o Genshin Jutsu, essa prática de tocar em pontos específicos no seu corpo e ajudar a harmonizar, é o que eu venho te mostrar aqui. Como vocês puderam perceber, hoje vai ser um tema bastante feminino, mas não só, acreditem, a displasia mamária também pode acontecer com os homens, mas é lógico que costuma ser um desconforto que as mulheres sentem mais. Se você está chegando no canal aqui agora, eu sou a Thelma Schiner, trabalho com Genshin Jutsu há mais de 20 anos e com astrologia há mais de 30. E aqui nós vamos ver como que eu posso auxiliar vocês com esse desconforto que a gente às vezes tem, essa inflamação nas mamas. Primeiro, é muito importante a gente deixar claro que qualquer desconforto que se torne mais crônico, que fique no seu organismo, é sempre bom falar com o seu médico. O Genshin Jutsu é uma medicina integrativa, ou seja, ela se integra com as outras medicinas. A gente, graças a Deus, já descobriu a penicilina. Temos tantos outros recursos que a medicina hoje em dia nos oferece e a gente tem que aproveitar disso também. Mas mesmo quando você tem que tomar um remédio ou algum procedimento médico, o Genshin Jutsu, como ele é integrativo, ele vem junto para que esse organismo esteja harmônico. A displasia mamária é quando existe alguma glândula ou até mesmo algum nódulo que fica inflamado ali na região das mamas. Isso acontece muito com retenção de líquido, acontece com mais frequência em mulheres que têm mamas maiores, mais densas, mesmo que elas sejam magrinhas. E é muito comum ouvir esse relato, principalmente antes da menstruação. Junto com a famosa TPM, que mexe com os nossos hormônios, que mexe com o nosso emocional e às vezes até com a retenção de líquido, existem muitas mulheres que começam, antes da menstruação, sentir essa sensibilidade tremenda nos seios. Às vezes, a sensibilidade é mais externa, às vezes, mais embaixo dos seios e até mesmo o próprio sutiã que a gente usa começa a incomodar porque fica apertando ali naqueles nódulos que se inflamam. Por isso que é tão importante todo ano fazer o ultrassom ou para quem já está mais velho também a mamografia, porque ali vai sinalizar se aquela inflamação, aquela dor ou aquele gânglio aumentado, que é um nódulo que fica, é realmente apenas uma displasia. Displasia é uma coisa muito simples e realmente faz parte dos ciclos femininos que a gente tem. Eu mesma, que sou bastante magrinha, não tenho retenção de líquido, toda a minha vida eu tive displasia. No meu caso, eu fui ao médico, reclamei, mostrei aonde doía, também nos exames, e ficou claro que era realmente apenas a displasia. E daí entra o Genshin para ser aplicado, de preferência por um profissional, porque o toque, quando vem de fora, ele é muito mais potente. E também o profissional, que é o praticante do Genshin Jutsu, ele vai fazer fluxos completos em você, coisa que eu não mostro aqui. É mais complicado, é realmente para o profissional. Mas aqui a gente já começa a aprender alguns pequenos toques que vão ajudando a eliminar ou pelo menos aliviar um pouco esse desconforto da displasia. Também é importante dizer que apesar da gente estar falando de displasia, uma coisa que acomete muitas mulheres e alguns homens, essas dicas de Genshin Jutsu que eu vou dar aqui hoje também vão auxiliar qualquer tipo de desconforto, de inchaço, de dores que você tenha nos seios. Se você fez uma cirurgia no seio,
É ótimo tudo que eu vou mostrar. Embora algumas manipulações que eu vá mostrar aqui, a gente tenha que levantar o braço. E se você fez uma plástica, ou mesmo tá numa quimioterapia, ou fez a retirada da mama, a gente sabe que não pode mexer muito com os braços. Então tome cuidado e veja se você pode se auto-aplicar. E no caso de não poder, procure um praticante, vem aqui fazer uma sessão e você vai ver a profundidade de resultado que você tem. Então vamos lá na nossa primeira dica de hoje. Eu quero fazer aqui com vocês alguns passos, nunca é o fluxo inteiro, mas alguns passos do fluxo do umbigo. O fluxo do umbigo, além de muitas coisas, e talvez tenham vídeos aí que eu já falei sobre esse fluxo, ele também ajuda muito tudo que for da nossa energia feminina. As mamas, mesmo nos homens, é uma área muito feminina. Então, esse fluxo já ajuda por si só. Além disso, ele também dá uma acalmada energética e traz quase que como um colo pra gente, quando a gente tem qualquer questão mais física, fisiológica. A gente vai fazer esses pequenos pontos do fluxo do umbigo e certamente ele ajuda muito para o hormônio feminino, para acalmar toda a mama feminina e certamente para dar um colo para essa dor, esse desconforto físico. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita na testa do lado esquerdo, logo acima da sobrancelha esquerda. E a mão esquerda irá no cotovelo direito, tocando no lado externo, na parte molinha ali do cotovelo. Relaxe os cotovelos, o braço, apoie numa mesa ou encontre uma posição confortável para ficar. O primeiro passo, sempre fique um pouquinho mais de tempo, uns 2 minutos. Respire. E depois de um tempinho, às vezes até conseguimos sentir a pulsação nos pontos. No segundo passo, a mão esquerda sai do cotovelo e vai no pescoço do lado esquerdo, dedos tocando na metade do pescoço próximo à coluna. Novamente, relaxe os ombros e respire. Quando for fazer para o outro lado, retorne esse vídeo e faça agora como um espelho, sem se preocupar para as indicações de direita e esquerda que eu coloco. Faça várias vezes por dia, quando você tiver qualquer dor, desconforto físico, e isso vai te dando um colo e ajudando toda a questão feminina em você. Mas eu queria também deixar uma segunda dica aqui para vocês. E antes eu vou pedir para vocês deixarem um likezinho aí que me ajuda muito. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. A única coisa que acontece é que você me acha mais fácil quando entrar no YouTube. Vamos lá então para essa segunda dica de hoje. Essa segunda dica é um fluxo bem longo, mas muito potente, que o praticante normalmente utiliza muito nos seus pacientes quando atende. É o segundo método de correção. Tem esse nome complicado, mas os toques não são complicados, principalmente a parte do fluxo que nós vamos fazer aqui juntos, que é justamente um movimento que a gente vai descer com a mão próximo à mama até a altura das costelas aqui na cintura. Esse movimento ajuda muito para que toda a energia que está acumulada aqui em cima, no peito e certamente nas mamas que estão ali inchadas, doloridas, que comecem a se aliviar e essa energia comece a ser distribuída conforme ela desce. Esse movimento também vai ser ótimo para quem
fez uma cirurgia e tem ali a mama mais inflamada ou qualquer cirurgia nesta região. Isso ajuda a tirar os edemas dessa região. Mas, mais uma vez lembrando, às vezes o movimento com os braços pode não ser indicado devido a ter que levantar um pouco os braços, e quem fez cirurgia, principalmente próximo às axilas, costuma não poder levantar nem fazer esforço com esse braço. Mas vamos lá, e muita gente vai se aproveitar bastante dessa dica. Mais uma vez faremos apenas um lado, começando com a mão direita bem ali na virilha do lado direito, e a mão esquerda inicia atrás, na altura do cós da calça do lado direito também. Se for difícil com os dedos, use a costa da sua mão. Fique nesta posição relaxadamente, se recoste num sofá, da maneira que você sente que a energia flui pelos braços. E então agora a mão direita da virilha irá na bochecha também do lado direito. Todos os passos sempre do mesmo lado. Relaxe. Respire. Mais uma vez a mão direita que sai e vai abaixo da sua clavícula, também do lado direito. Toque suavemente esse ponto. Se precisar, se recoste. Respire. Faça como uma meditação e tocando com amor a cada ponto que você muda. E então agora, lentamente, a mão vai descendo pelo seu peito, mais próximo ao centro do peito, no osso externo. E talvez cada costelinha você vai descendo e ficando uns 2, 3 segundos em cada ponto. Deixe sua mão ir escorregando lentamente para baixo. Conforme a gente desce, vai se aprofundando e chegando próximo àquele final das costelas. E quando a gente chega na última costela, estamos na trava 14 e ficamos um pouquinho mais de tempo, como nos outros pontos. Respire. E mais uma vez, para fazer para o outro lado esquerdo, basta retornar o vídeo e repetir como um espelho. Se você tiver qualquer dúvida, sempre me faça perguntas. Escreva aqui embaixo se você praticou, o que você sentiu, se você tem displasia ou alguma questão de dores, inflamação nessa região. A gente conversando troca mais, outras pessoas podem ouvir ali a sua história e servir para muita gente. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma questão mais estética, a vontade de estar esbelto, emagrecer e os cuidados que a gente tem que ter com isso. Mas antes, não perca, na quinta-feira, eu tô falando da relação de cada signo com a saúde. Cada signo tem uma propensão para se desequilibrar em alguma área, alguma região ou até glândulas do corpo que tem uma relação direta com aquele signo. Aprenda os toques que vão ajudar aquele signo ou pessoas que tenham até outros signos, mas estejam sentindo aquela mesma questão.
Não perca na quinta. Te vejo já já.